Entrar um pouco no conflito na Ucrânia hoje, na análise geopolítica. Canal Luz no Fim do Túnel, Helder Araújo aqui. Hoje, terça-feira, 20 de maio, hein? Veja, no contexto das relações internacionais contemporâneas, a diplomacia, a palavra vem de diploma, né? Enfrenta desafios complexos num mundo marcado por narrativas polarizadas, disputas, polarizações, e interesses estratégicos que estão sempre em conflito. Daí a necessidade da diplomacia, justamente porque o diplomata ele trabalha justamente no sentido de poder dialogar com elementos em conflito. Bom, o tema que eu vou trazer hoje também abordou aí uma conversa entre Pascal Lothar, do canal Estudos de Neutralidade, e o embaixador José Zorrilla, que é um diplomata espanhol que tem grande experiência em cargos consulares e embaixadas. Como vocês sabem, os países mantêm consulados em embaixadas. Uns países mantêm nos países dos outros, né? E digamos, é um território neutro. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é um território dos Estados Unidos no Brasil e vice-versa, né? Ali vale a lei do país de origem, né? Bom, então nesse diálogo aí entre o Pascal Lothar e o José Zorrilla, eles exploraram lá as dinâmicas geopolíticas que envolvem o conflito na Ucrânia, o papel aí das potências ocidentais na manutenção do conflito e as tensões históricas que moldam, digamos, a percepção da Rússia no cenário global. Como a gente sabe, ontem teve uns telefonemas, segundo se disse, entre o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o presidente da Federação Russa, o Vladimir Putin. Deste telefonema pode advir alguma perspectiva ali de um entendimento, que é bastante difícil, tendo em vista que todo mundo tem seus interesses e há certos pontos que ninguém cede em nenhum ponto. Aí que existe a questão de você abrir mão de alguma coisa para obter alguma, digamos, alguma vantagem ou algum encaminhamento diplomático e que se reflita em termos reais, né, no campo de batalha aí, já que existe o sacrifício humano ali constante, né? Bom, nesse diálogo então entre o Lothar e Zorrilla, nós vimos aí como é que se conduz a diplomacia do Ocidente no que tange à crise da Ucrânia, a crise que sabemos começou lá em 2014, no chamado Maidan, e que se intensificou ou se deflagrou, vamos dizer, em 2022. Então, o Zorrilla aí, que é do Serviço Diplomático da Espanha desde 1973 e que trabalhou aí em Milão, Xangai, Moscou e Geórgia, veja, ele tem décadas, então, de observador das relações aí internacionais. Ele diz, então, que entre os diplomatas há um entendimento sobre o que tem que ocorrer para que se culminar num conflito, né? E veja, essas análises aí raramente chegam ao público, né? O ponto de vista dos diplomatas são pessoas com fontes de informações privilegiadas, frequentemente têm acesso a documentos classificados. Bom, então aí ele diz o seguinte, que a narrativa aqui ocidental é que coloca a Ucrânia como vítima de uma agressão russa, né, que não foi provocada pela Ucrânia, né? Se coloca assim como uma santinha, ignorando fatores históricos e fatores estratégicos centenários, né, e cruciais. Então ele diz o seguinte, que desde o colapso aí da União Soviética em 1991, os Estados Unidos, que é o país hoje mais protecionista e segue sendo ainda o país mais imperialista do mundo, apesar que há uma mudança da política imperialista norte-americana sob o Donald Trump. Os Estados Unidos, desde 1991, eles optaram então por uma estratégia de contenção da Rússia, é a expressão que eles usam no seu jargão aí na grande mídia, né? E rejeitou todas as
propostas europeias, que inclusive foi sugerida pela Alemanha, de uma arquitetura, vamos dizer, de segurança que abrangesse toda a Eurásia, da Grã-Bretanha até o Quirguistão. Essa visão está detalhada no livro aí, Not One Inc., de Mary Elise Satori, né? Ou seja, a expansão da OTAN, da Grã-Bretanha até o Quirguistão, né? Você vê como foi sugerido aí pela Alemanha, né? Foi vista aí como um instrumento de influência geopolítica do Ocidente. Na verdade, aí a Alemanha, na época, ela sugeriu que se contivesse essa expansão da OTAN. Apesar que da Alemanha você pode esperar tanto a visão do Tigo como a do Teco, né? Quer dizer, o país foi dividido, vocês sabem, né? E depois foi então que acabou o Muro de Berlim. Mas alguma voz sensata ali existiu no seguinte: olha, fique aí, pô, não vão se expandir para o extremo leste, não vai dar bem, não vai dar bom com a Rússia. Bom, mas enfim, foi a determinação aí que é detalhada nesse livro, Not One Inch, nenhum metro, né? Nós não vamos ceder nenhum pé, nenhuma polegada, nenhum pé, nada, né? Ou seja, haveria a expansão da OTAN, né? Então, o papel da OTAN, e na crise de 2014, a expansão da OTAN para o leste, particularmente após a dissolução da União Soviética, é um ponto central aí nas análises do diplomata. Então, ele diz que essa política, inspirada em analistas geopolíticos dos Estados Unidos, por exemplo, Paul Wolfowitz, e também respaldada nos artigos e nos estudos de think tanks que fazem estudos de encomenda, por exemplo, a Rand Corporation, né? Então, essas doutrinas visavam, então, não apenas conter a Rússia, né? Porque eles sempre colocam a Rússia como o vilão, sendo que, veja bem, a Rússia é colocada como vilão, mas veja, não foi a Rússia que invadiu a França na época do Napoleão, né? Não, foi o Napoleão que invadiu a Rússia. Não foi a Rússia que invadiu a Alemanha na época do Hitler, né? Não, foi o Hitler que invadiu a Rússia, né? Bom, então assim, não é simplesmente a sua doutrina, Wolfowitz, não é simplesmente conter a Rússia, mas também consolidar a hegemonia americana no contexto aí do destino manifesto dos Estados Unidos, né? Ou seja, o imperialismo é atávico ali, é sanguíneo, está no DNA, né, do seu excepcionalismo. Então você tem todas aquelas consequências desestabilizadoras. E eles passam a financiar ONGs, né, para isso que servia a USAID, né, que o Trump supostamente desmantelou, né? Financiamento a organizações não governamentais, ONGs na Ucrânia, e que culminaram no golpe de Estado de 2014, né, que é o Euromaidan. E você sabe que essas ONGs fomentam polarização nas redes sociais, né, e que se usa hoje as redes sociais para desestabilizar regimes políticos. Pois a grande coisa do imperialismo é impedir que os povos se consolidem politicamente e adquiram autonomia, tenham o seu próprio governo, a sua própria forma de ser no mundo. O imperialismo justamente ele existe para impedir, né, o desenvolvimento político, né, dos povos, né, já que só ele pode ser considerado um governo, né? Bom, então assim, continuando, veja, o diplomata ele contesta a ideia, né, de que Viktor Yanukovych, presidente da Ucrânia que foi deposto lá em 2014, fosse um fantoche russo, né, porque ele queria estar em paz com a Rússia, ele é considerado um fantoche russo. Você vê, não tem termo de negociação assim, né? O Zorelha sugere que o Yanukovych queria equilibrar as aspirações pró-russas no leste da Ucrânia. Por quê? Porque ali é uma região eminentemente russa, com muitos russos, e tinha aquela tendência pró-ocidental do oeste promovida aí pelos ucranianos, uma parte deles, né? Essa estratégia assim desafiadora visava manter uma certa coesão nacional. Na verdade, o Yanukovych ele procurava equilibrar ali os contrários, né?
Contudo, os Estados Unidos tratou de desestabilizar qualquer possibilidade de equilíbrio, ou seja, ele age como o imperialismo age, alimentando as divisões, né, que levam então à guerra civil no leste da Ucrânia e, posteriormente, ao conflito aberto com a Rússia, com o deflagrar da Operação Militar Especial, lá em fevereiro de 2022. Um dos pontos aí levantados pelo diplomata é o fracasso das negociações de paz em Istambul, isso foi em 2022. E agora teve mais um fracasso em Istambul de novo, uma vez que quem promovia esta paz aí na Turquia, conforme proposto pelo governo turco aí do Erdogan, foi o Zelensky, né? Bom, então, assim, segundo várias fontes, por exemplo, figuras como a Vitória Nuland, Oleksiy Aristovich, Davi Arakhamia, confirmam que um acordo preliminar foi alcançado entre a Rússia e a Ucrânia, então, né? E que previa a neutralidade da Ucrânia em troca da suspensão das hostilidades. Por exemplo, lá na região de Kherson, de Donetsk, Luhansk, né, onde tinha as hostilidades estavam rolando solto ali, né? Então, toda a política de Washington é ver no conflito uma oportunidade de usar o conflito para enfraquecer a Federação Russa. Então, o acordo lá de Istambul 2022 foi para a água, né? Fracassou, naufragou. Por aí você vê também como que os neocons, né, eles agem no sentido de desestabilizar as possibilidades de paz no mundo, né? Veja, eles se dizem conservadores, né, mas eles conservam o quê? Eles conservam a primazia de se fazer política de maneira maquiavélica, né? Ou seja, de maneira imperialista, colonialista. Continuando, olha então, aqui vamos já para a segunda parte do nosso vídeo. Veja, a questão da russofobia como uma estratégia geopolítica. Então você sabe, a Rússia é vendida aqui no Ocidente em termos os mais deletérios, né, e nocivos possíveis, né? Então assim, não é questão de que o europeu tem que ter medo, né, dos cossacos, né, tem que ter medo dos russos, né? Ou seja, você tem que criar uma hostilidade em função de uma doutrina geopolítica. Então, por exemplo, isso tem antecedentes históricos. Por exemplo, na Guerra da Crimeia, lá de 1853 a 1856, por exemplo, faz mais de um século, o Reino Unido impediu a Rússia de conquistar Constantinopla, né? E na Segunda Guerra, ou seja, o interesse geopolítico aí é evidente, né? Porque senão nós teríamos aí a terceira Roma sendo Moscou, como aliás é o desejo aí e a previsão de muitos de que isso vai acabar acontecendo, né? E na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando Harry Truman, né, via a União Soviética então já enfraquecida como uma ameaça ao Ocidente e ao mundo livre, etc., né? Então essa hostilidade toda, essa russofobia, é agravada pela visão de que a Rússia tem 12 fusos horários. Ela não pode ter 12. Porque se tem 24 e ela tem 12, ela tem metade, né? Então, eles veem a Rússia assim com muito temor, né, por causa de seu tamanho, que é o maior país do mundo. Bom, na Europa, essa narrativa anti-russa, veja bem, ela é muito promovida, principalmente na Polônia, né, que tem um histórico de conflitos com a Rússia, né? E os estados bálticos, lá, os três chihuahuas, né? A Letônia, Estônia e Lituânia. Existe ali um ressentimento histórico, né? E que está no bojo também da guerra entre fascistas e comunistas, entre nazistas e socialistas, né? Ou seja, há um ressentimento histórico, né? E isso acaba influenciando a política da União Europeia de uma forma, digamos, paranoica, desproporcional, né? Agora veja, por exemplo, a Alemanha em 2008, ela se opôs à Ucrânia a aderir à OTAN. E também se opôs à Geórgia
aderir à OTAN, isso em 2008. Então você vê que a Alemanha, ela tentou várias vezes, né, segurar as pontas com a Rússia. Na época da Merkel, né? Bom, falar um pouquinho da Espanha, veja, no que diz respeito à Espanha, o Zorrilli, que é um diplomata espanhol, ele disse que o país, aí, a Espanha, adota uma postura alinhada com os Estados Unidos. Então, por exemplo, então ela aplica também sanções contra a Rússia, ela apoia a narrativa ocidental sobre a Ucrânia. Então aí ele sugere que os espanhóis compartilham que no plano privado, aí no plano diplomático dos bastidores, que há muito mais, a coisa é muito mais nuançada, né? Tem muito mais nuances, se vê o conflito como um conflito realmente complexo. Quer dizer, no âmbito diplomático, você sai fora da polarização, você adquire um pouco de senso, um pouco não, bastante senso aí de análise geopolítica isenta, imparcial. Você quer compreender o conflito para você poder resolver, né? Porque enquanto você estiver polarizado, você não tem intenção de resolver nada, você quer ir para o pau, né? Então você tem aí o discurso público, a narrativa implantada pela política dos serviços de inteligência do Ocidente e as análises internas aí de bastidores, né? Mas na verdade, assim, a diplomacia ela acaba se subordinando à política, né? À realpolitik, né? Ou seja, a busca por soluções racionais ela acaba sendo apenas uma retórica, né? Não sai do papel, né? Então, e para o futuro da Europa, o diplomata defende a necessidade de uma diplomacia autônoma, guiada por interesses estratégicos nacionais e regionais. Então você veja aí, já dando aquela tendência do regionalismo, né? Do antiglobalismo, né? Porque a racionalidade ela vai vir então do quê? Da multipolaridade, né? Em vez de emoções e de narrativas impostas aí pelo imperialismo. Bom, hoje a gente pode dizer que as elites europeias, né, elas delegaram o destino da Europa a atores externos, né? A países que têm agendas e interesses particulares, né? Não só os Estados Unidos, mas, por exemplo, os Estados Bálticos lá, né? Que fomenta a divisão ali, né? Então é necessário diálogo, né? Você teve aí negociações aí recentes na Arábia Saudita, né? O Trump estava lá fechando negócios de trilhões, né? Bom, então, concluindo, né? Nós precisamos de uma diplomacia mais profissional, livre aí de narrativas russofóbicas, sinofóbicas, ideológicas, que ainda parece uma sobrevivência assim anacrônica, né, da Guerra Fria, do macartismo, né? Principalmente no Brasil, né? Enfim, nós temos que enfrentar os desafios do surgimento aí de um mundo multipolarizado. Então você vê, o conflito da Ucrânia, longe de ser uma simples briga entre um agressor e uma vítima, né, como se quer vender na mídia ocidental, é resultado de décadas de decisões estratégicas, né, que priorizaram a hegemonia do Ocidente, dos Estados Unidos, da OTAN, dos atlanticistas, né, sobre a estabilidade. Né? Porque não é objetivo do imperialismo nunca promover a estabilidade. Não, ele promove justamente a instabilidade. Divide et impera, é um velho lema do Império Romano, né? Mas em algum momento a humanidade terá que parar de repetir tais erros, né? Que as pessoas também anseiam por paz, por tranquilidade, por sossego. Bom, a Europa precisa desenvolver aí uma estratégia própria. Bom, a primeira coisa, a Europa precisa reconhecer que a Rússia não é uma ameaça existencial à sua existência. Nunca foi, né? Mas a Rússia é um ator inevitável na própria segurança euroasiática. Veja, com relação à expansão da OTAN, veja, dá apenas algumas notas explicativas aqui. Veja, a ampliação da OTAN se dá após 1991, incluindo aí, veja, Polônia, Hungria, a República Tcheca em 1999.
E depois ela incorporou, veja só, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia em 2004. Ou seja, ela foi ocupando os países que estavam anteriormente, muito pouco tempo antes, sob a égide e a influência dos soviéticos. Essa política foi criticada por analistas de peso. Por exemplo, o John Mearsheimer, né? Ele analisa aí com muita propriedade que essa expansão da OTAN provocou tensões desnecessárias com a Rússia. É por isso que a Rússia já tomou 20% do território da Ucrânia, né? E pelo visto ela vai ter que tomar 40%, sabe? Antes que se possa pensar, antes que possa ter ali alguma sanidade de parar com essa insensatez. Veja, com relação a uma segunda nota explicativa, veja, o Euromaidan em 2014 é o movimento que derrubou o Yanukovych e que foi esse movimento, como nós vimos aí, foi apoiado por ONGs, né, mantidas aí por atores estratégicos do Ocidente, mas também refletiu divisões internas fomentadas na Ucrânia, né? Os documentos vazados, aí, como as conversas da Vitória Nuland, indicam a influência americana na formação do governo pós o golpe Euromaidan. Uma outra nota explicativa, veja, os acordos de Minsk, propostos em 2014 e 2015, buscavam cessar fogo no leste da Ucrânia. A Angela Merkel, que era a mulher forte lá da Alemanha, admitiu em 2022 que os acordos era basófia, era flatus votis, que os acordos serviram apenas para ganhar tempo para a Ucrânia, né? O que reforça as críticas de Zorrilha sobre a instrumentalização da diplomacia e dos acordos, que não significam nada na prática, né? Apenas basófia retórica. E, finalmente, uma última nota, aí, a Guerra da Crimeia. Veja, foi o conflito que impediu a expansão russa no Império Otomano, lá em meados do século XIX. Mas também criou ali uma desconfiança permanente entre a Rússia e as potências ocidentais. Ou seja, é um padrão que persiste, né? Bom, então fica aqui a nossa análise, trazendo as vozes aí de um diplomata espanhol. Veja, ontem eu analisei aí alguns conflitos que vão pelo mundo, especificamente o conflito lá no Cáucaso, né? E também falei sobre a crise no Paquistão, e falei também sobre o problema da bandidolatria no Brasil, o conflito também México, Estados Unidos, e o combate aí aos cartéis, ao mesmo tempo que você... enfim, assista o vídeo de ontem, onde eu estava abordando conflitos de âmbito regional, mas que podem aí escalar. E também, para terminar aquela série de ontem, faltou falar sobre as crises que estão sendo comuns aí na África, né? Veja, praticamente toda a África, né? Você tem conflitos ainda, muitos, né? Bom, não só conflitos bélicos, milícias, facções, guerras, né? Você tem vários problemas de ordem humana, política, econômica, social, cultural. Vai desde crises hídricas, né, secas, enchentes, crises alimentares. O alimento não chega onde tem que chegar, ou ele no meio do caminho, uma milícia, uma facção pega os víveres, os alimentos e começa a usar aquilo como um elemento de força política, né, de influência, né? Problemas religiosos. A África é um continente que tem toda aquela tradição africana, afro, né? Calcada aí em religiões ancestrais, tradicionais, anímicas, fetichistas, enfim, e que depois, naturalmente, você tem muita influência também do cristianismo e do próprio islamismo, que eu acho que é a religião que mais cresce na África. Problemas étnicos, né? Um continente que foi devassado pela Europa e pelos países imperialistas, Estados Unidos e Europa à frente, para explorar os seus minerais e explorar ali o trabalho escravo. Problemas políticos. Por exemplo, países como Líbia, que
foi destruído, né, pelo Ocidente, Egito, Sudão, que está até hoje em guerra civil, Nigéria, você tem problemas ali de muita escassez, conflitos religiosos étnicos, na África subsaariana, né? Veja, a África do Sul, ela viveu tensões raciais extremas, né? Ali na época do apartheid, né? Que hoje é que é o que ocorre na faixa de Gaza, né? O apartheid também. Na África, você tem hoje o risco de violência é contra minorias brancas, né? Quer dizer, inverteu, né? Antes era o arroxo e a divisão racial, hoje ali a coisa ficou muito mais difícil para as minorias brancas. Bom, o processo de desglobalização e a crise demográfica global agravam essas vulnerabilidades, né? E você tem aí também muitos problemas aí, como eu disse, das cadeias de abastecimento, né? É o mesmo problema que você tem lá em Gaza, né? Os países podem enviar víveres, mantimentos, alimentos, mas o governo genocida e sionista de Israel impede que esses alimentos cheguem à população de Gaza, sob o seguinte argumento. Veja só, o seguinte argumento: nós não podemos deixar entrar água, alimentos e remédios em Gaza, porque os terroristas do Hamas vão se apossar desses víveres, desses mantimentos, desses suprimentos, e vão usar isso como uma força política, né, para submeter a população de Gaza à sua vontade. Será que é verdade isso daí? Bom, eu não acredito nisso daí, né? Eu não acredito nisso daí. Eu acho que isso daí é uma narrativa, né? E o que a gente tem visto lá é que o mundo todo vira as costas para o sofrimento do povo palestino, né? Mas olha, continuando aqui a África, né? Países como Etiópia e Angola apresentam maior resiliência. Veja, a maioria dos estados africanos enfrenta dificuldades aí básicas, né, para gerir, para governar suas populações, né? A recente crise na produção de cacau, né, impulsionada por problemas hídricos e pragas. Então você tem aí desafios aí na segurança alimentar. Você acaba dependendo também de importações em um momento em que você tem uma retração global do comércio internacional. Bom, então assim, a possibilidade de você ter mais conflitos e escalar é alta na África, devido à multiplicidade, à complexidade aí das crises que convergem em vários pontos da África. E você tem aí a fragilidade também política e estrutural de muitos estados africanos. A desglobalização intensifica aí os próprios desafios, que passam a ser mais internos e menos dependentes de condições externas, né? Então é um cenário de instabilidade generalizada, né? E finalmente aí faltou falar da Síria, né? Ontem eu abordei a questão da Síria com o risco de espalhar o conflito da Síria para o Iraque, né? Veja, a Síria é um palco de confrontos aí constantes, né? E que envolve atores importantes, né? Como é o caso aí dos Estados Unidos, Rússia, Israel, Irã, Turquia, né? O Estado sionista, né? A cooperação russo-israelense, veja, visa conter a influência turca. Então você vê como que a geopolítica ela não tem lado, ela tem interesse, né? Enquanto que o Irã, no momento assim de retração, né, que ele está agora com o rabo entre as pernas, né, pode retomar a sua atuação, né? Aliás, o Trump disse hoje, né, ou ontem, que ele vai conter a ação do Hezbollah na tríplice fronteira aí, hein, do Brasil, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa questão, né? Bom, uma escalada aí na Síria vai afetar a região, né? Tanto os interesses da Turquia como do Irã, né? Por exemplo, a Turquia, ela hoje vive uma mudança demográfica aí forte, né? Então você tem lá as populações étnicas turcas na Síria, né, estariam fragilizadas, e aliás estão fragilizadas, né? A possibilidade do conflito na Síria persistir e se estender também para outras regiões, por exemplo, para o Iraque, é bastante provável, né? Bom, hoje foi mais esse tipo de análise, né? E
acho que vamos ficando por aqui. Eu vou abordar mais variedades aí, talvez no próximo vídeo. Você chegou até aqui, dá o like aqui no nosso canal, faça uma sugestão, né, ou traga questionamentos. Está se prevendo aí que nós vamos fazer, eu e o Dante Mantovani, na sexta-feira, às 9 horas da noite, uma live abordando a geopolítica do Brasil e as perspectivas de desenvolvimento do Brasil, tendo em vista aí os recentes acordos, né, que foram fechados lá em Pequim e Moscou. Será que é interessante para o Brasil investir em energia nuclear nesse momento? Nós não podemos ter o risco de sofrer apagões, né, futuramente. Né? Será que não era melhor investir em energia eólica, solar, né? Ou vamos abordar essa questão. Também está se prevendo aí que o IBAMA vai autorizar a exploração de petróleo no sul equatorial. Eu fiz um vídeo só sobre esse tema, hein? A exploração de petróleo no sul equatorial, lá na Amazônia, né? E uma outra questão também é a transoceânica, a ferrovia que vai unir aí o Atlântico e o Pacífico, unindo aí o Porto de Santos até o Porto de Xangai, no Peru, né? Talvez pudéssemos também abordar a questão aí da construção dos data centers, né? Aqui no Brasil, que está se prevendo aí um mega data center aí no Rodoanel, aqui em São Paulo, né? Veja, é uma questão importante do ponto de vista do controle tecnológico, né, e do próprio controle aqui que se quer ter sobre as redes sociais, né? Veja, o Brasil sofre ataques cibernéticos? Sim, o Brasil sofre ataques cibernéticos constantes. E quem é que perpetra esses ataques? Naturalmente vem dos Estados Unidos, né? Que há um conluio entre o Deep State e a Microsoft para garantir que nossos computadores tenham backdoors, né, tenham brechas, para serem explorados, vigiados e dados sejam coletados a nosso respeito pela NSA e pela CIA, né? Um outro tópico que a gente pode estar abordando aí também, nesta conversa que nós vamos ter aí na sexta-feira, às 9 horas da noite. Então, convido a todos já de antemão para a nossa live aí. Vamos pensar em fazer uma live semanal, não nesse sistema usual que é o pré-gravado, não, live com participação ao vivo, perguntas, enfim, que fica uma coisa mais informal e mais espontânea. Então, chegando até aqui, você já verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se não tiver, já segue, traz um seguidor para o canal. Divulgue aí nas suas redes. Maiores informações aqui na descrição do vídeo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Abraço a todos, até a próxima.